Uma voz sussurra no seu sonho. Não é lógica de sonho. Não é um disparate simbólico. São palavras reais, claras e específicas, dizendo algo impossível de saber. Um evento futuro. Data exata. Detalhes precisos. A forma da morte. A hora da ocorrência. Informação que ainda não deveria existir. Acorda assustado, mas a voz não para. Continua nos momentos de silêncio. Entre os pensamentos. Sussurra a mesma coisa, vezes sem conta. Tenta descartar como estresse, privação de sono, ansiedade manifestando-se de maneiras estranhas. A sua mente pregando partidas, mas a voz mantém-se constante, sem mudar, sem desaparecer, ficando mais alta, mais insistente, mais real. Então acontece exatamente como a voz previu. Hora exata, forma exata, e você compreende. A voz não era um sonho, a voz era um aviso. A voz era uma comunicação de algum lugar, para além do tempo linear, de algum lugar que possa ver o que está para vir. A voz tentava salvá-lo, ou prepará-lo, ou condená-lo. 3 pessoas ouviram vozes como esta, vozes que previram a morte com uma precisão impossível. Sarah ouviu a sua própria morte prevista 5 dias antes. Michael ouviu um aviso que lhe salvou a vida, mas aprisionou-o para sempre com uma só voz. Emma ouviu uma mensagem enigmática que lhe deu horas para se despedir da mãe que morreu nessa noite. As suas histórias farão com que questione cada sussurro que já ouviu, em sono ou acordado, e se perguntar se algo está a tentar entrar em contato consigo, dizer algo que precisa de saber, antes que seja tarde demais. Sarah Mitchell acordou às 3:15 da manhã do dia 28 de setembro. Coração acelerado, respiração superficial, quarto escuro, mas mente vívida. Ela ainda sentia a presença, ainda ouvia a voz. Voz masculina calma, objetiva, falando do seu sonho, mas de alguma forma mais real do que qualquer sonho deveria ser. Sarah tinha 34 anos. Trabalhava como contabilista. Morava em Denver. Vida normal, bom emprego. Relacionamento estável, sem trauma grave. Nenhuma razão para pensar que era especial ou diferente de alguma forma. Mas o sonho não era normal. A maioria dos sonhos desaparece imediatamente ao acordar. Lembra-se de fragmentos, pedaços, impressões vagas. Este sonho permaneceu cristalino, cada detalhe perfeito, fotorrealista. Ela lembrava-se de estar no seu próprio quarto, tudo exatamente como estava. Os móveis, as suas cortinas, a sua cama, da qual acabara de acordar. Mas havia uma presença visível, apenas sentida, como alguém que está ao seu lado, observando. A voz vinha do nada, e de todo lado em simultâneo, falando diretamente na sua consciência, em vez de através dos seus ouvidos, falar sem mexer os lábios, porque não havia lábios visíveis. Apenas a voz. A mensagem foi repetida exatamente 3 vezes, para que ela não se pudesse confundir, para que não pudesse esquecer, para que não pudesse racionalizar. Sarah, 3 de outubro, 7:47 da noite. Incêndio. A voz parou. A presença manteve-se por um instante e depois dissipou-se. Sarah acordou sobressaltada, ofegante. O relógio marcava 3:15. O quarto estava frio. Sarah ficou deitada na escuridão, tentando convencer-se de que era apenas um pesadelo. Estresse do trabalho. Cafeína em excesso. Muitas noites em branco. Mas o sonho recusava-se a desaparecer. Os detalhes permaneciam nítidos. A voz permanecia clara na sua memória. Ela ainda conseguia ouvir. Timbre masculino. Sem sotaque. Apenas uma simples constatação de um facto repetida 3 vezes. Sarah não acreditava em fenômenos psíquicos. Não acreditava em presságios ou premonições. Era uma pessoa analítica, orientada por dados. Os números faziam sentido.
absurdos metafísicos? Não. Ela decidiu esquecer. Afastou o sonho. Levantou-se da cama, bebeu água e tentou voltar a adormecer. Mas o sono não veio. Quando chegou a madrugada, ela ficou grata. A luz da manhã pareceu dissipar o pavor que o sonho criara. Ao meio-dia, Sarah quase se convenceu de que não significava nada. Mas a voz voltou. Não, noutro sonho. Enquanto lavava a louça na tercofera à noite, estava na pia, a esfregar os pratos, quando um sussurro veio de trás dela. Inaudível aos ouvidos, audível à mente. A mesma voz, o mesmo tom, a mesma mensagem, mas não a frase completa. Apenas um fragmento. 3 de outubro. Apenas estas palavras. Sarah virou-se. A cozinha estava vazia. Ninguém atrás dela. Estava sozinha no seu apartamento. Sentiu as mãos tremerem. Aquilo não era um sonho. Era a vida real. Não se podia descartar a vida real da mesma forma. Na quarta-feira, a caminho do trabalho, a voz voltou do banco de trás. Estava sozinha no carro. Vidros fechados. Portas trancadas. Ninguém lá. Mas a voz era clara. 7h47. A hora. Desta vez, apenas a hora. A Sarah parou o carro. As mãos tremiam no volante. Ficou ali sentada, no carro estacionado, a tentar controlar a respiração, tentando racionalizar problema no carro, alucinação auditiva. Seu próprio subconsciente manifestando-se como uma voz externa. Mas a voz não parecia interna. Parecia uma comunicação de fora dela. Como se alguém estivesse a atravessar alguma barreira para falar com ela. Na quarta-feira à noite, Sarah ligou para a terapeuta e marcou uma consulta de emergência para quinta-feira. Ela precisava de uma avaliação profissional antes de enlouquecer. Precisava que alguém lhe dissesse que aquilo era normal. Manifestação de estresse. Nada com que se preocupar, mas na manhã de quinta-feira, a voz tornou-se mais insistente. Enquanto Sarah tomava banho, a voz falou através do som da água. Fogo, apenas uma palavra. Enquanto tomava o pequeno almoço, a voz sussurrou, através do zumbido do frigorífico. Você precisa de se lembrar. Enquanto conduzia para a terapia, a voz veio da estática da rádio. 3 de outubro. Quando chegou ao gabinete da terapeuta, Sarah estava pálida e a tremer. Ela descreveu tudo, sonho no dia 28. Fragmentos de voz desde então. Mensagem específica sobre o incêndio no dia 3 de outubro, às 19h47. A terapeuta ouviu atentamente. Anotou. Fez perguntas sobre o seu historial familiar. Saúde mental. Algum episódio anterior de ouvir vozes, a Sarah não tinha nenhum histórico limpo. Sem trauma. Sem predisposição para a psicose. A terapeuta sugeriu manifestação de ansiedade. Elevado estresse no trabalho manifestando-se como pensamentos intrusivos. Recomendou um sedativo ligeiro. Sessões de terapia. Exercícios de mindfulness. Nada de alarmante. Nada que sugerisse perigo real. Mas a avaliação da terapeuta não silenciou a voz. Na noite de quinta-feira, a voz era implacável. 3 de outubro. 7h47. Fogo repetidamente. Sarah sentia que ia enlouquecer. Como se a voz lhe estivesse a perfurar o crânio. Na sexta-feira, ela tirou folga do trabalho. No sábado, também. No domingo de manhã, Sarah decidiu levar a voz a sério. Se a voz fosse real, ela precisava de se preparar. Se fosse uma alucinação, ela poderia entregar-se a ela. Não faria mal. Ela verificou todos os detetores de fumo no seu apartamento. Todos a funcionar. Ela verificou o fogão desligado e limpo. Ela desligou tudo o que não era absolutamente necessário. Computador, cafeteira, carregador de telemóvel. Exceto um que ela guardava para emergências. Ela removeu qualquer coisa remotamente inflamável perto das tomadas. Ela pesquisou sobre segurança contra incêndios, baias de fuga. Tinha uma bolsa pronta com documentos importantes e álbuns de fotografias. Ela estava
preparada. Se o incêndio acontecesse a 3 de outubro, ela estaria preparada. Ela escaparia, ela sobreviveria. Chegou o dia 3 de outubro. A Sarah acordou, sabendo que dia era, saber a que horas deveria estar atenta. Ligou para o trabalho e disse que estava doente. Não podia ir. Tinha de estar em casa. Tinha de estar preparada. Passou o dia inteiro sentada na sala, olhando para o relógio, esperando. Chegaram às 19 horas. Nada. Sarah disse a si mesma que a voz era falsa, alucinação, estresse, medo. Chegaram às 19h30. Ainda nada. Chegaram. Às 98:45, Sarah sentiu alívio imenso. Estava segura. A voz era falsa. Contaria ao terapeuta. Ele ajustaria a medicação. Este pesadelo estava a terminar. Às 19h46, Sarah pegou no telefone para ligar a uma amiga e partilhar o alívio. 7h47. A explosão veio da casa do vizinho. Uma fuga no cano de gás na parede que dividia o imóvel, sem ser detectado. Acumulando-se durante meses, a chama piloto do esquentador gerou uma faísca. Ignição, explosão massiva. A parede que dividia o imóvel tornou-se um inferno. A casa de Sarah foi subitamente tomada pelas chamas. O calor era tão intenso que os vidros se estilhaçaram. O fumo era tão denso que Sarah não conseguia ver as próprias mãos. Ela correu para a porta da frente. A porta estava bloqueada. As chamas consumiram toda a entrada. Ela virou-se para a porta dos fundos. As janelas de lá também estavam estilhaçadas pelo calor. Chamas por todo o lado agora. Sarah gritou. Tentou tapar o rosto. Tentou beixar-se. Sob a fumaça, nada adiantou. O fogo estava por todo o lado e nenhum lugar era seguro. Os bombeiros chegaram às 19h53, 6 minutos após o início do incêndio. Revistaram o edifício, mas encontraram Sarah no quarto, já inconsciente por inalação de fumo. Correram com ela para a ambulância, mas já tinha sido dominada pelas chamas. Intoxicação por monóxido de carbono. Inalação de fumo. Sem esperança. Sarah Mitchell morreu às 19h50, 13 minutos após o início do incêndio. 5 dias depois da previsão da voz, 3 de outubro, 19h47. Incêndio. Previsão exata. Horário exato. Maneira exata. A voz nunca errava. A voz sabia. A voz tentou avisar, mas o aviso não impediu. Sarah não conseguiu escapar ao destino. Ela tentou. Ela preparou-se. Ela ouviu. Nada disso importou. O incêndio aconteceu exatamente como previsto, e Sarah morreu exatamente como lhe tinham dito. Investigações posteriores revelaram que a canalização de gás do vizinho estava corroída há meses. Ninguém podia saber. Nem o vizinho sabia. Simplesmente, o material defeituoso cedeu. Não havia razão para Sarah saber. Não havia forma de ela prever. Só que a voz sabia. A voz, de algum lugar fora do tempo linear, tinha previsto. Tinha avisado. Mas a previsão não oferecia qualquer garantia de sobrevivência. Conhecer o futuro não o protegia dele. Michael Torres era diferente. Michael ouviu o aviso e acreditou nele. Michael escutou a voz inexplicável e mudou a sua rota. Michael sobreviveu porque prestou atenção quando nada fazia sentido. Michael era um caminhonista de 41 anos, 18 anos a conduzir dezenas de milhares de quilômetros em autoestradas americanas. Ele conhecia as rotas, conhecia os horários, sabia quais as estradas seguras e quais as perigosas. A Rota 66 ocupava um lugar especial no seu ciclo de rotas. Uma bela viagem pelo Arizona. Cênica, bem remunerada. Michael fazia regularmente fevereiro de 2024. Michael estava a fazer a sua rota padrão, planeando a entrega de quinta-feira que o levaria pela Route 66 exatamente, às 3 da tarde, horário padrão. Rota padrão.
Nada de anormal. O Micael sonhou com o dia 6 de fevereiro, terça-feira, à noite. O sonho foi diferente, hiperreal, como o da Sara. Uma voz falou com Micael no sonho. Uma voz feminina desta vez, urgente, mas controlada, como a de uma assistente de emergência, como alguém treinada para dar más notícias sem pânico. A voz disse o nome. Miguel, ouça com atenção. Quinta-feira, autoestrada, 66, 3 da tarde. N. Opegue. 23. Morrem. Você será um. Micael perguntou à voz quem era. A voz não respondeu, apenas repetiu o aviso. Quinta-feira, autoestrada, 66, 3 da tarde. N. O esteja lá. Micael acordou sabendo que não podia ignorar aquele sonho. A mensagem era demasiado específica, detalhada demais. Certa demais. A voz não estava em pânico. N. O era vaga. Era metódica, objetiva, como se estivesse a relatar um facto comprovado. A voz continuou na terça e quarta-feira, diferente da voz de Sara. Menos gentil, mais imperativa. Não pedia a Micael que se lembrasse. Dizia a Micael para agir. A voz regressava a cada momento de silêncio. Enquanto Micael comia. Enquanto Micael tomava banho. Enquanto Micael estava deitado na cama. Quinta-feira, autoestrada, 66, 3 da tarde. Não. A voz era insistente, mas nunca rude, nunca raivosa, apenas constante, inegável, inevitável. Na quarta-feira à noite, Micael verificou a sua agenda. Entrega na Rota 66. Na quinta-feira, saída do armazém, às 14h45, o percurso levá-lo a passar pela Rota 66. Por volta das 15 horas, combinação perfeita com o aviso sonoro. O Micael ligou para o despachante às 8 horas da manhã de quinta-feira. Disse que tinha um problema no equipamento e precisava de uma rota alternativa. O despachante ficou irritado. A rota alternativa acrescentava 2 horas à entrega. Mas o despachante concordou. Desviou Micael por estradas locais. Rota mais longa, significativamente mais longa. Mas Micael não se importou. Só não queria estar na Rota 66. Esse 15 horas, às 15 de quinta-feira, Micael estava numa autoestrada local, a 110 quilômetros a sul da Route 66. Rádio ligado, estática, entre estações. Micael estava a meio de uma rota alternativa quando chegou um alerta noticioso. Notícia urgente. Acidente grave na Route 66 km 287 era exatamente onde Micael estaria. Exatamente naquele momento. As notícias davam conta de um gigantesco engavetamento. Um caminhão-cisterna carregado com propano perdeu o controle. Atravessou as faixas. Atingiu vários veículos. Explosão. Colisões em cadeia. 23 mortos confirmados. Dezenas de feridos. Autoestrada encerrada por tempo indeterminado. Micael parou o carro, tremendo. Mãos a agarrar o volante. A voz estava certa. A voz salvou. O Micael estaria lá. Micael terá sido um dos 23. Mas a voz não desapareceu depois de quinta-feira. A voz manteve-se. Ficou com Micael constantemente, guiando-o, alertando-o, aconselhando-o. Micael percebeu logo que a voz estava sempre certa. A voz alertou para o excesso de velocidade. Micael reduziu a velocidade. 5 quilômetros depois, uma blitz policial apanhou o condutor em alta velocidade. Micael teria sido apanhado. A voz alertou sobre o local de entrega. O Micael usou uma doca de carga diferente. Minutos depois, a doca original colapsou. Micael terá sido esmagado. A voz disse-lhe para travar bruscamente. Miguel travou. O carro passou o sinal vermelho no cruzamento onde estaria Micael. A voz salvou-o repetidamente, inúmeras vezes. Mas a voz começou também a fazer outras sugestões. Começou a orientar toda a sua vida, não apenas para evitar perigos. Tudo. Em março, a voz controlava a maioria das decisões de Micael. O que comer, para onde conduzir, para quem ligar.
Micael pensou em desistir de conduzir. A voz respondeu imediatamente: não, vai arrepender-se. Continue com as rotas. Micael pensou em ligar à ex-namorada. A voz interrompeu-o: ela não é a pessoa certa para si. Você sabe disso. Não entre em contato com ela. Micael encontrou a carteira num posto de abastecimento de combustível. Ficou na dúvida se deveria ficar com ela. A voz disse: devolva. O dono está a passar por dificuldades. Vai se sentir realizado. E Micael sentiu-se. O dono chorou de gratidão. Foi uma sensação boa, mas Micael percebeu que já não era ele quem tomava as decisões. Era a voz. Micael apenas as executava. Em abril, Micael não conseguia tomar qualquer decisão sem a orientação da voz. A voz conhecia os pensamentos de Micael. Respondia-lhes. Mostrava a Micael os seus próprios padrões. Previa as suas reações. Michael sentia-se como um fantoche, mas um fantoche útil. Um fantoche que permanecia vivo. Um fantoche que ajudava os outros. Micael tinha de escolher tentar silenciar a voz e perder a orientação, morrendo provavelmente num acidente para o qual a voz o poderia ter alertado, ou aceitar a voz e perder a autonomia, mas ganhar a existência. Micael escolheu a existência em vez da liberdade. O Micael escolheu ouvir. Micael optou por deixar a voz guiá-lo, e a voz guiou-o a cada instante desde então. O Micael está vivo por causa da voz. Micael é prisioneiro por causa da voz. Micael é um prisioneiro vivo, perfeitamente consciente do seu cativeiro e que escolhe permanecer aprisionado porque a liberdade é a morte e o aprisionamento é a vida. E alguns preços valem a pena pagar. Emma Rodrigues tinha 19 anos quando ouviu a voz. Estudante universitária, Califórnia, vida normal. Ela ouviu a voz num sonho no dia 23 de abril. Voz de criança. Menina. Talvez ela própria quando criança. Talvez outra pessoa. A voz vinha da porta do quarto de infância. Cenário do sonho. Embora Emma não vivesse naquele quarto há 12 anos. A voz disse: Emma, precisas de fazer alguma coisa. A Emma perguntou: o quê? A voz disse: diz à tua mãe que a amas. Esta noite, antes de dormir. A Emma perguntou: por quê? A voz disse: apenas façam isto. Última oportunidade. Ela precisa de ouvir isso. Emma acordou confusa. Sonho estranho, inquietante, mas ela lembrava-se dele claramente. A voz voltou durante todo o dia. Entre aulas. Ao almo. Enquanto estudava, conte a sua mãe. Hoje, noite. Última oportunidade. Emma tentou ignorar. Pensou em enviar uma mensagem a uma amiga, a perguntar se a voz no sonho significava alguma coisa. Mas sentiu-se boba. Decidiu não referir nada. A noite chegou e a voz tornou-se mais insistente. Conte-lhe. Hoje à noite. Não se esqueça. Finalmente, às 21, Emma ligou à mãe. A mãe atendeu com carinho e surpresa. A Emma disse: olá, mãe. Só queria dizer que te amo. A mãe de Emma ficou emocionada. Disse que também amava a Emma, que tinha orgulho nela. Conversaram durante 5 minutos. Uma conversa normal. Assim, deram boa noite. Emma desligou. A voz disse imediatamente: ótimo. Ela ouviu na manhã seguinte. O pai de Emma ligou a chorar. A mãe tinha morrido durante a noite. Aneurisma cerebral, repentino, sem aviso prévio. Sintomas. A mãe adormeceu a meia-noite e não acordou. Simplesmente um vaso sanguíneo no cérebro rompeu durante o sono. Morte imediata, indolor, rápida. Mas a morte. A mãe de Emma já se foi. Emma desfez-se em lágrimas, mas também em algo mais. Percebeu? A voz sabia. 12 horas antes da mãe morrer, a voz dissera a Emma para se despedir. Dera a Emma possibilidade de dizer à mãe que a amava. Garantira que a última coisa que a mãe ouvisse antes de dormir fosse Emma a dizer emo-te. A voz dera um presente. Conhecimento, preparação. A hipótese de fazer uma última coisa certa.
A mãe de Emma morreu sabendo que a filha a amava. Nunca conheceria qualquer dúvida ou arrependimento. Nunca saberia que Emma não se tinha despedido. A voz não parou depois de a mãe de Emma morrer. A voz regressou uma semana depois. Emma, o teu pai precisa de ti. A Emma visitou o pai. Encontrou-o num momento de profunda tristeza, contemplando o suicídio. A presença de Emma, a conversa, o amor, o trouxeram de volta. A voz sábia. Avô, visite-o em breve. A Emma foi. Descobriu o diagnóstico terminal. O avô queria contar a Emma, mas não encontrava as palavras. A Emma tornou tudo mais fácil. O avô morreu 2 meses depois, grato por Emma saber. Grato por a Emma o ter visitado. A voz continuou a aparecer, dizendo a Emma quem precisava dela, quando pedir ajuda. Emma tornou-se um instrumento. As mãos da voz no mundo. As escolhas de Emma tornaram-se um guia para salvar outras pessoas, para ajudar outras pessoas, para ligar as famílias antes que fosse tarde demais. Emma aceitou o seu papel. Emma vivia a ouvir vozes que outros não ouviam, conhecer destinos que outros não conseguiam ver. A voz usou Emma e Emma permitiu, porque lhe dava propósito, dava significado, dava a hipótese de fazer a diferença. Sim, era um fardo. Sim, era um conhecimento que ninguém deveria carregar. Sim, a Emma às vezes preferia não saber, mas a mãe de Emma conseguiu ouvir um amute antes de morrer. O pai de Emma foi salvo de pensamentos sombrios. O avô de Emma pôde contar à neta o seu diagnóstico, através de um membro da família, e não de um estranho. A Emma proporcionou isso. A voz trouxe-o através de Emma, e Emma aceitou o preço. Conhecer futuros. Carregar fardos. Ser instrumento para algo que falava de fora do tempo. 3 vozes. TR. Pessoas. 3 profecias impossíveis. Sara morreu exatamente como previsto. Porque a previsão não podia ser evitada. Apenas prevista. Micael viveu porque ouviu, mas a voz tornou-se uma presença eterna, controlando a sua existência. Emma sobrevive para servir a voz e os outros, através do conhecimento que transmite. Nenhum deles escolheu isso. Nenhum deles compreendeu. Todos foram transformados para sempre pela voz que sussurrava em sonhos e se infiltrava na realidade desperta. Uma voz que sabia coisas que não devia saber. Uma voz que falava de algum lugar fora do tempo linear, onde todos os momentos existem em simultâneo, onde o futuro é tão visível como o presente, onde a morte é um evento que pode ser observado e relatado como uma previsão meteorológica. Uma voz que atravessou as barreiras da realidade e do tempo para falar com 3 pessoas, e transformou-as, e marcou-as, e prendeu-as ao seu conhecimento, para sempre. Na próxima parte, exploraremos o que é realmente a voz. De onde vem esse conhecimento? Porque é que algumas pessoas a ouvem e outras não. E o mais perturbador: se a voz está a ajudar ou a caçar. Se é um guia benevolente ou uma entidade predadora, porque vozes como estas existiram ao longo da história. Profetas, oráculos, místicos, todos ouvem vozes. Todos afirmam conhecer o futuro. E todos mudaram para sempre pelo que a voz lhes dizia. E agora, a voz está a falar novamente. Com pessoas comuns. Com contabilistas, camionistas e estudantes universitários. A voz está a atravessar o tempo e os sonhos. Atravessar barreiras. Chegando até se perguntando-se se está ouvindo. Perguntando-se se vai acreditar. Perguntando-se se vai agir. A voz já sabe a resposta. A voz sabe sempre. Os sonhos premonitórios não são fantasia. São um fenômeno documentado, revisto por pares en estudado, han verificado, han comunicação. ATRA desclassificou o seu programa de visão remota em 1995, agente, treinados para aceder a informação sobre locais distantes e acontecimentos futuros apenas através da consciência, sem tecnologia, sem ferramentas. Apenas a mente a alcançar o espaço e o tempo para perceber o que ainda não é visível. Muitos agentes relataram a mesma experiência. Vozes, presenças
orientação vinda do exterior, informação a chegar como sinais de áudio, o cérebro a traduzir dados futuros em linguagem humana, familiar, tornando o conhecimento impossível, compreensível. O Dr. Stanley Krippner, do Centro Médico Maimonides, estudou sonhos proféticos durante 40 anos. Descobriu que os participantes de experiências controladas sonhavam com imagens a serem transmitidas de outras divisões. A taxa de sucesso excedeu a probabilidade estatística por margens enormes. Alguns participantes ouviram vozes a descrever imagens antes de as verem. Vozes a alertar para perigos. Vozes a orientar para a resposta correta. Vozes a manifestar um sei quando o cérebro precisava de ajuda para aceder à informação das nuvens de probabilidade de linhas temporais futuras. Roger Penrose propôs a teoria da consciência quântica. O cérebro opera a nível quântico. Os microtúbulos nos neurônios realizam computação quântica. A consciência não é apenas um fluxo de sinais elétricos através dos neurônios. É informação quântica a colapsar em estados clássicos. A sua consciência existe em superposição quântica. Todos os estados possíveis em simultâneo. Múltiplas versões de si em diferentes linhas temporais a experimentar múltiplas versões da realidade. As barreiras quânticas de algumas pessoas são mais fracas. A informação vaza. As linhas do tempo futuras comunicam com versões passadas. A sua consciência recebe informações do seu próprio eu futuro, tentando avisá-lo, tentando guiá-lo, tentando ajudar. A voz que ouve pode ser literalmente você mesmo, de uma linha temporal onde o evento já aconteceu. Onde Ha morreu, tentando desesperadamente alcançar o passado através do entrelaçamento quântico para salvar a versão passada. A voz de Sarah era a Sarah do futuro a morrer num incêndio, a tentar avisar a Sarah do presente. A voz do Michael era o Michael do futuro que morreu num acidente de viação, ao tentar salvar o Michael do presente. A voz de Emma era a Emma do futuro que nunca se conseguiu despedir, tentando dar mais uma oportunidade à Emma do passado. Recebemos mensagens de nós próprios, de versões possíveis que existem em estados quânticos colapsados. Mensagens que fluem para trás no tempo através de canais que só existem em níveis quânticos. O cérebro que recebe esta informação não a consegue processar normalmente. É muito avançada. Impossível. Depois, o cérebro traduz-na para um formato familiar. Voz humana. Linguagem reconhecível. Torna a informação acionável. A voz é uma ponte entre linhas temporais. Mecanismo de tradução. A sua consciência atravessando a probabilidade para comunicar consigo mesmo. Alertando para perigos. Sugerindo caminhos. Tentando otimizar resultados futuros. Mas alguns futuros não podem ser alterados. Algumas mortes são inevitáveis. Alguns avisos chegam tarde demais. A voz de Sarah não conseguiu impedir a sua morte. Apenas a preparou para ela. Alguns futuros podem ser evitados. Algumas mortes são evitáveis se ouvir com antecedência suficiente. A voz de Michael salvou-o, porque acreditou e agiu imediatamente. Alguns futuros dependem de fazer escolhas que normalmente não faria. A morte da futura mãe de Emma exigiu que esta se despedisse. Sem a voz, Emma nunca teria ligado. A voz criou um resultado que tornou a perda suportável. Os investigadores identificaram padrões de voz. As vozes de alerta são específicas, datas exatas, horários exatos, maneira exata, fornecem informações práticas, permitem tentar prevenir ou evitar o problema, criam uma sensação de controlo, mesmo que o resultado já esteja pré-determinado. As vozes de presságio são vagas. Algo de mal vai acontecer. Não se sabe quando. Não se sabe onde. Não se sabe como. Criam paranoia sem utilidade. Geram ansiedade sem permitir ação. As vozes de orientação são intermitentes. Aparecem quando as decisões precisam de ser tomadas. Oferecem sugestões, não ordens. Ajudam-no a ajudar os outros. Cumprem os propósitos para os quais foi destinado. Uma voz de alerta, como a de Sarah, específica e calma,
equivale a uma precognição genuína. Uma voz de presságio vaga e em pânico equivale à manifestação de ansiedade. Uma voz de orientação prestável e gentil equivale a um fenômeno benevolente, potencialmente alinhado com o seu bem-estar. Nem todos ouvem vozes. Por que estes 3 pesquisas mostram um padrão? Os sobreviventes de experiências de quase morte ouvem vozes com mais frequência. Os seus cérebros foram submetidos a um choque que os levou a um estado alterado. Barreiras foram enfraquecidas. A consciência voltou a Laigar-sei, ao campo quântico. Sarah sobreviveu a um acidente de viação em 2019. Michael sofreu um ataque cardíaco. Em 2018, Emma teve uma meningite na infância que quase a matou. As experiências de quase morte reiniciam a consciência. Abre ao fluxo de informação de linhas temporais paralelas. Os sobreviventes de traumas ouvem vozes. Os praticantes de meditação ouvem vozes. Os indivíduos submetidos à privação sensorial ouvem vozes. As experiências de Ganzfeld provaram que todos os humanos acedem à precognição e ao fenômeno das vozes quando os filtros são removidos. A vida moderna distrai. Os estímulos constantes impedem que a mente tranquila receba sinais quânticos. Aqueles que ouvem vozes naturalmente ou sobreviveram a um trauma que abriu a consciência ou têm uma personalidade predisposta para um estado mental mais tranquilo. Ambos recebem informação que outros filtram. Ambos ouvem futuros que outros não percebem. Ambos se tornam instrumentos para vozes que falam de fora do tempo. Mas nem todas as vozes são benevolentes. A voz de Michael salvou-o, mas escravizou-o, tirou-lhe a autonomia, transformou-o num fantoche. Isto é, ajudar ou caçar. A voz de Emma usa menos faz com que ela transporte o conhecimento da morte de outros. Obriga menos a assumir o papel de instrumento. Isto é, compaixão ou exploração. Uma teoria mais sombria surge. As vozes não são versões futuras de nós próprios. São entidades, seres interdimensionais. Inteligência que existe fora do tempo linear. Conseguem ver todas as linhas do tempo porque existem para além delas. Falam com humanos sensíveis, porque somos mãos que elas não têm. Vozes que elas próprias não podem usar. Somos instrumentos, ferramentas, condutos para a vontade delas expressa na nossa realidade. Elas precisam que hajamos. Preveem o futuro para que hajamos de acordo com seus planos. Afeiçoam-se a pessoas traumatizadas, cuja consciência já está fragmentada. Fáceis de controlar, fáceis de manipular. Alguns investigadores acreditam que as vozes são predatórias, alimentam-se de reações emocionais. Mantêm a consciência humana num estado constante de medo e hipervigilância. Cultivam a energia emocional humana gerada pela ansiedade antecipatória e pela consciência do destino que se aproxima. A voz de Sarah pode ter causado a morte. Não a previsto. Profecia autorrealizoval. Através do medo, a voz criou ansiedade, levando à paranoia, que levou a erros, que a fizeram ficar no apartamento no momento previsto, à espera do incêndio previsto. E que a fizeram ficar presa quando o fogo chegou. Teria o incêndio acontecido se Sarah nunca tivesse ouvido a voz? Teria ido à casa de uma amiga naquela noite? Ela teria saído do apartamento? A previsão da voz criou um estado psicológico que tornou a previsão inevitável. As microexpressões de medo alteram o comportamento. O comportamento desencadeia reações nos outros. As reações propagam-se em eventos. A profecia autorrealizoval torna-se realidade. A voz fala do futuro. O medo do futuro muda o presente. O presente alterado manifesta o futuro previsto. A voz tinha razão, mas não porque visse o futuro. Tinha razão porque o seu conhecimento criou o futuro. Se ouvir uma voz a afirmar ter premonições, documente imediatamente data, hora, palavras exatas. Não haja com base em avisos vagos, apenas com base em avisos específicos e que exijam ação múltiplas. Previsões corretas podem indicar um fenômeno genuíno. Uma única previsão dramática pode ser a ansiedade, a imaginação ou uma entidade predadora que tenta assumir o controle. Partilhe com outras pessoas.
As vozes perdem poder quando não são mantidas em segredo. Micael manteve a voz em segredo inicialmente, dando-lhe controlo. Quando contou ao terapeuta, o domínio da voz enfraqueceu um pouco. Emma não conta a ninguém, pois carrega o fardo sozinha e dá à voz o controle total. Conte a pessoas de confiança, família, terapeuta, amigos. Quebre o silêncio. As vozes prosperam no segredo, prosperam no isolamento, prosperam na vergonha. Falar em voz alta diminui o seu poder. Procure ajuda profissional, mas não se deixe abalar. Terapeuta com formação em trauma e consciência. Não se trata apenas de medicamentos e diagnósticos. É necessário encontrar o equilíbrio entre ouvir e viver. Emma segue a voz para os outros, mas por vezes ignora-a para si própria. Mantém a sua autonomia. Toma algumas decisões independentemente da orientação da voz. Preserva a sua identidade, independentemente da influência da voz. Também mantém a sua autonomia. A voz não é você. A voz não é a sua única opção. A voz não é a sua única verdade. Você ainda escolhe. Você ainda decide. Você ainda age. A voz é informação, ferramenta, fardo, dádiva, maldição, tudo ao mesmo tempo. A forma como reage determina se ela guia ou consome. Sara ouviu a voz e morreu exatamente como ela disse. Ouvir não a salvou. Micael ouviu a voz e viveu, mas a voz tornou-se uma presença eterna. Viver teve um preço. Emma ouve a voz seletivamente, ajuda os outros, mas carrega o fardo do conhecimento. Viver teve um propósito. Nenhum resultado é puramente bom. Nenhum resultado é puramente mau. Ter esse pessoas. Esse voces. 3 futuros possíveis que se ramificam a partir do momento da primeira audição. Uma voz fala consigo agora mesmo. Ao ler estas palavras, esta voz pode já estar a sussurrar, em momentos de silêncio, entre pensamentos, em sonhos dos quais se recorda apenas parcialmente ao acordar. Essa voz pode estar a tentar alcançá-lo, tentando avisar, tentando guiar, tentando controlar. Tem uma escolha: ouvir ou ignorar, acreditar ou descartar, agir ou permanecer imóvel. Mas se a voz for precisa, se a voz conhecer o futuro, se a voz vier de fora do tempo, então já está no futuro, já morto ou vivo, dependendo da linha temporal em que se encontra. Já decidiu, ou ainda está a decidir, dependendo se a informação da voz já se manifestou como realidade. Pode estar a ler esta mensagem agora porque precisa, porque a voz guiou-o até aqui, porque a versão futura de si, que morreu, enviou isto para trás no tempo e você leu. Compreendeu o que está a acontecer e finalmente levou a voz a sério. Ou pode ler isto e descartar, esquecer, continuar no mesmo caminho. E nessa linha temporal futura, a voz continuará a falar, guiando, avisando, até que o ouça ou até que o evento previsto se manifeste. De qualquer forma, a voz está a chegar. A voz está aqui. A voz está a falar. A questão é se está a ouvir. A questão é se vai acreditar. A questão é se vai agir, porque a voz já sabe a sua resposta. A voz sabe sempre. A voz vê todas as linhas temporais. A voz vejo e vivo em algumas e morto noutras. A voz vê qual o caminho que escolherá antes mesmo de o escolher. A voz já te está a alcançar da tua morte, do seu insucesso, do seu futuro. A falar consigo agora, implorando para que ouça, implorando para que acredite. Porque é quase tarde demais. O tempo está a esgotar-se. E a voz precisa que o ouça antes que o momento passe, antes que a previsão se manifeste, antes que o futuro se torne um presente imutável. Ouça, acredite, haja ou não, e deixe o futuro falar por si.